Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia, como relacionamento, amor, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não me conhece, passa lá no meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá. Para você que já me acompanha há um tempo, já está aqui, já caminha comigo, que bom ter você aqui. Saiba que é muito especial poder contar com você, que é muito especial poder caminhar com você. Durante muito tempo, eu trouxe vários temas sobre relacionamento. Durante muito tempo eu falei para vocês o que realmente eu acho sobre relacionamento, sobre o que eu acredito na construção de um relacionamento. E verdadeiramente, eu acredito que um relacionamento ele precisa ser construído com algumas bases. E essas bases, elas são fundamentais para que o relacionamento ele seja fortalecido, para que ele exista e ele faça sentido ali. Uma dessas bases é o casal aprender a atender a necessidade um do outro. Você casou não foi para atender as suas necessidades, você casou para atender as necessidades do outro. Por mais que nesse mundo que estejamos hoje, algumas percepções sobre relacionamento elas sejam distorcidas, e uma delas é que você casou para atender todas as suas necessidades. Isso não é uma verdade, porque quando você foca apenas em atender as suas necessidades, o casamento ele começa a entrar em um caos, porque existe uma outra pessoa que também precisa que as necessidades dele sejam atendidas. Ou delas sejam atendidas. E quando você foca em atender as suas necessidades, você esquece de atender as necessidades do outro. Até porque passa a ser mais importante para você atender as suas necessidades do que atender as necessidades do outro. E aí um ponto interessante é que as necessidades do homem, elas são diferentes das necessidades das mulheres. E esse é o momento que o casamento acaba entrando em um caos. Porque imagine aí, de 10 necessidades que nós, seres humanos, temos como necessidades básicas, a lista dos homens, as 5 primeiras, provavelmente sejam as 5 últimas da lista da mulher. Então, essa é uma atividade interessante para vocês começarem a fazer dentro da relação, que é entender quais são as reais necessidades de vocês dentro do relacionamento. O que vocês gostariam que o outro atendesse? Quais necessidades vocês gostariam que o outro pudesse atender, que o outro pudesse suprir? Porque quando nós temos consciência de quais necessidades o outro precisa cumprir, o outro precisa atender, nós conseguimos expressar isso de forma clara. Nós conseguimos trazer para o outro o que realmente faz sentido para a gente. Nós conseguimos trazer para o outro qual é a nossa real necessidade e expressar essa necessidade explicando como você espera que esse outro atenda essas necessidades. Então, quando você fala sobre relacionamento, sobre as suas necessidades dentro de um relacionamento, um ponto fundamental é você olhar para essas necessidades e dizer assim, de que forma eu posso atender as necessidades do meu marido, de que forma eu posso atender as necessidades da minha esposa, e não focando apenas nas minhas necessidades. Esse é um ponto fundamental dentro do relacionamento. Eu costumo dizer que homens e mulheres têm necessidades diferentes, e um dos pontos que é interessante é, talvez para um homem, a primeira necessidade básica dele seja atender as necessidades sexuais dele, ter uma vida sexual satisfatória. E para a mulher, a primeira necessidade básica seja a escuta, o carinho e o afeto. Então são duas coisas aí completamente diferentes um para o outro. Qual a grande sacada? Como o casal consegue alinhar essas necessidades? De que forma o casal consegue entrar ali em um acordo para que essas necessidades elas sejam atendidas, cada uma atendendo a necessidade do outro de forma saudável. Não entrar na disputa de minha necessidade precisa ser atendida e eu só vou atender a sua necessidade quando você atender as minhas necessidades. Isso não funciona dentro de um relacionamento. Você precisa estar disposta a servir primeiro o outro, a atender primeiro a necessidade do outro para que as suas necessidades elas sejam atendidas. O relacionamento é literalmente uma troca feita com amor, com carinho, com afeto, com dedicação, com cuidado, uma troca feita repleta de amor, uma troca feita repleta de consideração.
de cuidado, de um olhar mais empático para o outro, entendendo que não dá para a qualquer custo buscar uma felicidade e construir um relacionamento saudável se você não atende às necessidades do outro. E o mais interessante disso é que quando você casou querendo suprir uma necessidade sua. E mozão também casou querendo suprir uma necessidade dele. Um ponto que é interessante nisso é que durante o período de namoro, um supria a necessidade do outro. Mas quando foi evoluindo para o casamento, em um determinado momento, isso deixou de acontecer. Eu entendo que muitas vezes é difícil suprir a necessidade do outro sem que a nossa necessidade seja suprida. Mas às vezes o tanque do amor do outro está tão vazio que ele não consegue suprir nenhum tipo de necessidade nossa. Então é necessário alguém escolher dar esse primeiro passo. É necessário que alguém escolha trabalhar a mudança para viver um relacionamento saudável e duradouro. É necessário que alguém decida de dizer assim, eu estou decidindo dar o primeiro passo para construir essa relação duradoura. Eu estou escolhendo ceder aqui a briga de ego para dizer assim, a partir desse momento, esse relacionamento ele vai ser construído de forma diferente. O relacionamento ele não é formado por ego. O relacionamento ele não é formado por egoísmo. O relacionamento ele é formado por entrega. Ele é formado por contribuição. Compartilhamento, você está ali disposta a se entregar ao outro, você está disposta a permitir que o outro faça parte da sua vida, você está disposta a entregar ao outro realmente o que o outro precisa, você está disposto a entregar ao outro o que realmente faz sentido e não apenas o que você quer, não apenas o que você deseja. Então, se permita viver um relacionamento de entrega, se permita viver um relacionamento de contribuição, compreendendo que não só as suas necessidades elas precisam ser atendidas, mas você também precisa atender a necessidade desse outro que está aí e que te ama e que gosta de estar do teu lado. Isso faz com que vocês acabem blindando o relacionamento de vocês. Porque quando nós nos preocupamos com a necessidade do outro, quando nós suprimos essas necessidades, um ponto aí que é fundamental é que o outro ele se sente amado, ele se sente acolhido, ele se sente visto, ele se sente desejado, ele se sente importante. E quem quer sair de um relacionamento que é leve? Quem quer sair de um relacionamento que é validado? Quem quer sair de um relacionamento onde é acolhido, onde é amado, onde é notado, onde é escutado, onde tem as suas necessidades supridas? Quando o casal ele escolhe verdadeiramente suprir a necessidade um do outro, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser feitas de forma diferente. As coisas elas começam a ter um significado diferente. A construção de um relacionamento, ela não é fácil. Eu lembro que hoje eu estava olhando as respostas de alguns reels que eu tenho e tem uma que eu falo sobre os cinco comportamentos para manter um relacionamento ali conectado. E eu falo sobre o papel da mulher para manter esses 5 comportamentos, que a mulher tem esses 5 comportamentos. E aí uma seguidora colocou assim, é fácil de falar, difícil é viver. E hoje eu falo abertamente, hoje eu não só falo sobre relacionamento, hoje eu vivo um relacionamento saudável. Eu conseguia, através do caos que eu vivi no meu relacionamento, aplicar as ferramentas que eu trabalho na clínica e entender que realmente é possível construir um relacionamento saudável, realmente é possível construir um relacionamento duradouro. Isso significa que eu e meu esposo não temos conflitos? Não, ao contrário, nós temos conflitos, mas a diferença é que nós não deixamos que esses conflitos eles evoluam para uma briga que vai durar muitas vezes semanas. Nós não deixamos que esse conflito ele se transforme em mágoas. Nós escolhemos não mais acusar um ao outro, mas focar no problema. E buscar uma solução para o problema, falar sobre as nossas necessidades e esperar que o outro seja atendido. Hoje, quando eu vejo meu esposo me ajudando, quando eu vejo meu mozão me ajudando nas coisas de casa, contribuindo nas atividades domésticas, nossa, eu fico muito feliz, porque esse foi o motivo de muitas brigas no relacionamento da gente. Quando eu vejo a gente sentar e falar de finanças abertamente, é impossível não sorrir. Quando nós falamos sobre sexo abertamente, é impossível não sorrir, porque eram problemas da nossa relação, eram feridas no nosso relacionamento. Então, quando você começa a compreender o real significado da relação, por mais que as pessoas digam é difícil, eu costumo dizer uma coisa,
nós temos todos os dias duas opções a escolher. O difícil de continuar na mesma situação que nós estamos vivendo, que não é fácil. Uma pessoa que está acima do peso, que está cheia de problemas de saúde, tem a escolha de fazer atividade física e cuidar da alimentação. É difícil? É, mas também é difícil continuar adoecendo. Uma pessoa que está com um casamento em crise, é difícil sair da crise? É difícil ter um comportamento diferente? Como é difícil também viver um relacionamento que não é saudável, viver um relacionamento de tanto faz, viver um relacionamento com ofensas, com críticas, um relacionamento que é mais conturbado do que qualquer outra coisa. Então, existem os difíceis da vida. A diferença é que nós temos a oportunidade de escolher qual difícil nós vamos enfrentar hoje, qual difícil nós vamos levar hoje para a nossa vida. Eu escolho todos os dias o difícil que me faz subir degraus. Eu não escolho todos os dias o difícil que me faz reduzir, que me faz descer, que me faz ir para outro lugar. Eu escolho o difícil que me faz subir, que me faz acreditar. Eu escolho o difícil no qual são os degraus que me fazem estar ali. Cada dia que passa, um degrau a mais, um degrau a mais, um degrau a mais, até construir o relacionamento dos sonhos, até construir o relacionamento satisfatório. Então, o degrau que me deixa parada, que me faz estagnar, acostumar com o que é ruim, acostumar com o que não é saudável. Então, cada um tem a oportunidade de escolher se vai subir ou se vai continuar estagnado. Os dois lugares, eles são difíceis. Qual difícil você escolhe hoje? Durante essa semana foi bem corrida para mim, tanto que antes de gravar esse episódio eu fiquei pensando, dizendo, eu mereço descansar ao invés de gravar um episódio. E aí depois eu disse, não, por mais difícil que seja, eu vou escolher o difícil de poder contribuir na vida de outras pessoas. Eu vou escolher o difícil de poder abençoar a vida de outras pessoas. Essa semana aconteceu desde segunda, tem acontecido um movimento muito bacana, que é depois de muito tempo, e para quem me acompanha há um tempo aí, tanto no Instagram, já sabe o desejo que eu tinha de poder colocar o protocolo clínico que eu trabalho com os casais de uma forma mais aberta, para que outros casais eles pudessem ter acesso a esse protocolo, que eles pudessem transformar a sua relação. E durante essa semana eu vim nessa jornada. Graças a Deus hoje eu tenho uma equipe muito bacana que me auxilia, que me ajuda, que está ao meu lado, e Mozão também está caminhando com isso. E esse projeto do Casal Inabalável, ele já existe há muito tempo, mas eu me achava indigna, ou eu me achava incoerente de lançar algo sobre um relacionamento saudável no qual eu não conseguia viver na minha vida. Por mais que eu conseguisse contribuir na transformação da vida dos casais que eu atendia, até no momento da crise do meu casamento, eu entendia que não era o momento de eu falar sobre algo ou de eu levar algo para outras pessoas que eu não conseguia aplicar na minha vida. E durante 2022 inteiro foi o momento que eu mais me dediquei, que eu mais estive ali para poder viver isso. Foram momentos difíceis, sim, foram momentos difíceis. Agosto, já falei aqui que foi marcado com o meu retorno para casa. Então, durante o ano de 2022, foi um ano que eu passei no casulo, foi um ano que eu fui muito apertada e que eu fui compreendendo o que era necessário mudar para construir um casamento realmente inabalável. O que era necessário mudar nas minhas estruturas para que o meu casamento ele funcionasse como muitos casamentos que eu ajudei estavam funcionando. E eu fui entendendo que eu precisava trazer para o meu relacionamento o que eu trabalhava na clínica, e isso eu fui trazendo. E nesse ano de 2023 nasceu de um projeto que estava lá engavetado já há um tempo, nasceu a Fórmula do Casal Inabalável, que é o treinamento que eu tenho certeza que vai acabar com a maioria dos problemas do casamento das pessoas que estão ali disponíveis a fazer parte desse treinamento, a estar ali. É um treinamento que compõe aí 14 anos de experiência de estudos sobre casais e 8 anos de experiência clínica. Então, depois dessa construção toda, eu acredito que uma mulher que decida fazer parte desse treinamento, ela nunca mais
vai ter o problema de falta de comunicação no relacionamento, ela vai ter dificuldade de resolução de conflitos, ela vai discutir constantemente por coisas bobas, vai ter uma falta de intimidade, aquela conexão emocional ou até mesmo aquela conexão sexual com seu parceiro, vai se sentir insegura ou ter ciúmes em excesso, vai ter dificuldade para poder conduzir ali as divisões de tarefa dentro de casa, vai ter dificuldade para encontrar tempo para o casal, mesmo depois dos filhos. Então eu tenho certeza que uma mulher que ela se propõe a se treinar para ser melhor, a se treinar para ser uma esposa diferente, a se treinar para que ela seja um instrumento de transformação do seu casamento, que foi o que eu fiz durante esse tempo que eu passei no casulo, ela vai conseguir transformar o seu relacionamento, ela vai conseguir ter um relacionamento satisfatório sexualmente, ela vai conseguir resolver a maioria dos problemas do seu relacionamento. Como funciona a Fórmula do Casal Inabalável? É um programa passo a passo que eu vou pegando ali na sua mão para que a gente possa construir o seu relacionamento dos sonhos, o seu relacionamento de conexão, o seu relacionamento leve, o seu relacionamento saudável. Após você ir assistindo as aulas em ordem, porque é um passo a passo mesmo que começa com autoconhecimento, depois a gente vai tocando nas feridas emocionais, até entrar na concepção sobre sexo e compreender várias questões da TPM, várias questões que estão aí envolvendo o relacionamento. É o passo a passo ali. E o mais bacana desse treinamento, que eu brinquei até com minha equipe, que eles disseram assim, durante uma pergunta no Instagram, uma pessoa disse assim, Carol, vai ter acompanhamento ou é só um curso? É só um treinamento e acabou? Eu disse, não, vai ter um acompanhamento sim. Eu vou abrir uma área ali no Close Friends do meu Instagram para eu poder acompanhar essas mulheres. E aí, quando eu respondi a caixinha de perguntas, na hora, uma das pessoas da equipe mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, esse não foi o nosso combinado. Como é que você está colocando isso? Eu disse, a partir de agora eu vou assumir isso. Porque eu acredito que a transformação ela precisa ser um a um, ela precisa ter alguém ali do lado acompanhando e falando. Então não é só um treinamento gravado passo a passo. Eu vou estar do teu lado, caminhando todos os dias através do Instagram com perguntas, com dúvidas no nosso espaço privado, para que você possa compreender um pouco mais sobre como transformar o seu relacionamento. Então é um pouco da teoria, um pouco da prática clínica e um pouco também da minha vivência, de tudo que eu passei durante esse um ano de transformação e de como eu consegui transformar o meu relacionamento no caos para um relacionamento feliz e leve como tem sido hoje. E o mais bacana disso é que eu consegui deixar aí uma oferta muito especial até o dia 10/9. A gente abriu o carrinho para poder fechar no dia 5/9, vou fazer a alteração de preços no dia 5/9, mas aí decidimos deixar até dia 10/9. E dentro dessa proposta existem 2 bônus aí que são bem especiais. O primeiro é um e-book chamado Sexo Viciante. Eu tô apaixonada por esse e-book e ele vai fazer a composição de um dos cursos que eu tenho, que é falando sobre as crenças sexuais, que é o Destrave na Cama. Então, esse e-book, ele vai fazer parte desse curso, que eu já trago aí em alguns momentos para algumas pessoas, mas dessa vez ele vai ser aberto a outras pessoas também. Então, o Sexo Viciante é um dos bônus, que tem como um intuito ali fazer com que a sexualidade no seu casamento, ela volte a aquecer, você volte a reviver uma vida sexual satisfatória. Tá bem interessante esse e-book, tá bem gostoso, tá bem divertido. É um outro lado, assim, bem bacana, sabe? Pra gente falar sobre sexo. É falar sobre sexo sem tabu e sem vergonha. É um sexo diferente, um sexo descontraído e que faz com que você entenda o propósito real do sexo no casamento. O segundo bônus é algo que está sendo criado entre eu e Mozão, mais Mozão do que eu, né? Que é Finanças para Casais. Então, descobrindo como organizar a vida financeira aí desse casal, como esse casal pode ter uma vida financeira descomplicada, sem brigas, evitando os conflitos em relação ao casamento. E aí, como você vai ter acesso à Fórmula do Casal Inabalável? Eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você tenha acesso direto à página que explica um pouco mais sobre o conteúdo. Também vou estar à disposição no Instagram, caso você queira tirar qualquer dúvida. Ele tem o intuito de deixar a sua comunicação mais clara e efetiva com o seu parceiro, além de trabalhar a questão da sua autoestima, o seu amor próprio, a sua história de vida, compreender
como a intimidade emocional ela pode ser conectada, o que é a satisfação sexual e de que forma você pode ter uma vida satisfatória e prazerosa. Além de tudo isso, como você construir um relacionamento feliz e duradouro. Então eu vou pegar dos temas mais simples aos temas mais complexos para a gente poder debater, inclusive trazendo sobre a rotina, qual a importância de uma rotina saudável dentro do casamento. A oferta especial que eu venho falando aí durante essa semana para a turma do Instagram, para as leoas do Instagram, é que até o dia 10 ele vai estar por 12 vezes de R$19,70 ou R$197. Então até o dia 10 de setembro tem uma oferta aí muito especial que é R$197. A partir do dia 10, 0 hora e 1 minuto, dia 11, o valor vai subir. A equipe está na dúvida se vai ficar por R$297 ou se vai ficar por R$497. Então isso é um ponto que a gente ainda está definindo. A princípio eu falei em ancorar em R$297, justamente pela questão do propósito do produto, que é ajudar a quantidade de casais que eu possa ajudar o máximo possível a transformar a vida. Eu já faço uma contribuição imensa através das redes sociais, através do podcast, através do Instagram, e eu tenho essa noção pelo feedback que eu recebo. Antes eu não tinha essa noção, antes eu ficava, será que realmente eu contribuo na vida das pessoas? Até começar a receber depoimentos que eu acho lindíssimos e que eu não gosto de expor, eu recebo, eu guardo no coração, eu converso com a pessoa, mas muitas vezes eu não gosto de expor porque tem tanta intimidade daquela pessoa ali, tem um desabafo tão grande ali que eu prefiro guardar no meu coração e dizer assim, aquecer o meu coração. E eu sei que esse trabalho que muitas vezes está sendo feito de forma silenciosa, ele está gerando um resultado grande aí na vida de outros casais. Então por isso veio o FCI, por isso eu vim trazer esse desejo de colocar o FCI de fato à venda aí, de colocar o FCI à disposição para ajudar ainda mais casais. E o objetivo principal não é o faturamento. O objetivo principal é realmente contribuir na vida de outros casais. Por isso que a gente ainda está pensando aí, após o dia 10, como vai ser essa ancoragem de preço. E o melhor de tudo é a garantia. Porque você pode estar dizendo assim, Carol, mas vamos saber se funciona ou não. Primeiro ponto é que a maioria dos módulos, ele tem ferramentas para que você possa trabalhar na prática no seu relacionamento. O segundo ponto interessante é que você vai ter um suporte. Então, ficou na dúvida de qualquer coisa lá, você vai correr no Instagram, a gente vai conversar no privado ali, vai ter a caixinha de perguntas, você vai mandar e a gente vai trabalhar essa caixinha de perguntas. E o terceiro ponto que para mim é fundamental, eu tenho tanta certeza que esse protocolo funciona, eu tenho tanta certeza do resultado dele, porque eu acredito que você pode transformar o seu relacionamento em 30 dias. Eu acredito que você pode mudar o seu relacionamento em 30 dias. E eu tenho tanta certeza disso que eu vou te dar exatamente 30 dias. E se por um acaso, por um milagre da vida, você não consiga ter nenhum resultado positivo dentro desses 30 dias, ou você achar que o FCI realmente não é para você, não está ajudando em nada no seu casamento, eu te faço reembolso, eu devolvo o seu dinheiro. Porque eu tenho certeza da garantia, eu te dou essa garantia de funcionamento desse protocolo. Primeiro que ele foi feito com todo carinho, com todo amor, ele foi construído com bases teóricas, com experiência clínica, além de tudo isso, ele foi construído com a minha experiência de vida. Então, é mais ou menos isso aí que eu acredito. Você tem 2 caminhos. Agora você tem exatamente 2 caminhos. Continuar com os mesmos problemas dentro do seu relacionamento, vivendo uma relação de tanto faz e empurrando tudo com a barriga, ou ter o acompanhamento de uma terapeuta que já ajudou a salvar mais de centenas de casais, mais de centenas de relacionamentos e que vai te mostrar como resolver de uma vez por todas os problemas que mais incomodam dentro do seu casamento. Então esse é o convite que eu estou fazendo para você. Uma linda sexta-feira, eu só posso te dizer assim, fazer escolhas é o melhor caminho que a gente pode seguir todos os dias, escolhas saudáveis e produtivas. Então, te convido a fazer escolhas intencionais, escolhas que te ajudem a realmente construir um relacionamento saudável e duradouro. Esse é o meu convite para hoje, uma linda sexta, um lindo final de semana. Aproveita para desconectar realmente das redes sociais no final de semana. Vai namorar, vai beijar na boca, vai ficar com a pessoa que é tão importante para você
e aproveita os momentos, porque casamento é uma construção diária. Casamento é uma escolha diária. Então, escolha diariamente construir um relacionamento dos sonhos. Escolha diariamente construir um relacionamento fortalecido. E vamos juntas continuar nessa construção desse relacionamento que você merece viver. Um lindo final de semana. Beijos no coração e até a próxima sexta-feira, às 6 horas da manhã. Até lá!